Olá, olha eu aqui de novo. Se você tem me acompanhado aí nos últimos dias, você vai saber, né, que eu estou passando por uma separação, por um divórcio. Aliás, acho que foi o meu primeiro vídeo que eu fiz recentemente, né? Mas desde então eu tenho me relacionado com isso, enfrentado essa situação e decidi, por ser algo muito dolorido, né? Algo que chega a ser assustador dependendo da situação, da condição. Eu decidi ir em frente e abordar esse tema, sabe? Ajudar quem está passando por esse processo, sabe? É a famosa frase: eu sei como você se sente, eu já me senti assim. Na verdade, eu posso te dizer que eu me sinto assim, né? Eu me sinto assim nesse momento. E sei o quão devastador sei o quão assustador sei como você se sente a cada dia que passa após esse divórcio, essa separação ocorrer de fato, ou no período em que as coisas estavam se caminhando. E a ideia é de como você lida, né? Como você vai lidar com esse choque inicial do divórcio, porque ninguém casa para se separar, né? Todo mundo que casa tem um plano, tem projetos, tem sonhos relacionados à construção da família, à construção do lar, aos planos em si, né? E essa quebra dessa união, dessa aliança, ela gera um choque, né? Ela gera um temor, um medo muito grande para quem está passando por isso. E eu quero, sem muita enrolação, né, por assim dizer, baseado no que eu tenho passado, quero dar algumas dicas importantes, sabe, para você que está passando por essa fase, sabe? Os primeiros passos muito provavelmente são os mais difíceis, né, para você que enfrenta essa situação, para você que está lidando com isso. Mas eles são necessários porque a vida precisa seguir em frente. E esse é o meu primeiro ponto para você, sabe? Você precisa seguir em frente. Não existe a possibilidade de ficar parado, inerte, no mesmo lugar. Isso só vai adoecer você. Você precisa se mexer. E uma das primeiras coisas para você fazer, para você mexer, é buscar apoio. Mas veja bem, você vai ver aqui, né, uma aliança, né? Essa aliança aqui, ela tem estado na minha mão desde o ocorrido como um símbolo de um voto que foi feito, sabe? E ela tem, para mim, ela tem um sinal, sabe? Um gatilho mental de que eu preciso fazer algo com relação a isso, sabe? Para não ficar no esquecimento. Então, eu ainda mantenho ela aqui. Mas o primeiro passo que você precisa fazer é procurar ajuda. Procure apoio. Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente tem uma tendência a procurar apoio naqueles que falam o que a gente precisa ouvir, né? Aliás, falam aquilo que a gente quer ouvir.
Mas eu vou te dizer que muitas vezes você precisa procurar apoio em quem te fale a verdade. E nem sempre nossos amigos, as pessoas mais próximas de nós vão falar a verdade. Provavelmente levado pela tua emoção, por ver você em estado de choque emocional, com dificuldades, talvez fale algo para te alegrar, calmar a sua mente, o seu coração, né? A velha história de lutar pelo seu casamento, de lutar pela pessoa e etc. Mas se essa pessoa já saiu da sua vida, se essa pessoa já tomou o rumo dela, o caminho dela, mais do que um laço, mais do que um vínculo, aliás, mais do que uma aliança foi quebrada, né? Também é quebrado um elo de confiança, né? Também fica uma situação, um sentimento de abandono, de rejeição por aquele que ficou e ficou para trás, né? Então, deixe aí. Pode ser contraintuitivo, né? Falar isso, né? Porque nossa tendência é lutar, né? Lutar pelo casamento. E com certeza eu vou ver muito nos comentários aqui. Aliás, deixe o seu comentário, né? Se você já passou por um divórcio e teve o seu casamento restaurado, deixe o seu comentário, explique como foi que isso aconteceu. Porque nem todos conseguem ou têm o seu casamento restaurado, né? Mas deixe a pessoa ir, né? Ninguém é dono de ninguém. As pessoas têm o seu livre-arbítrio, a sua opinião, o seu entendimento acerca da vida. Cada um tem a sua própria vida, apesar de o casamento, religiosamente falando, nos fazer uma só carne, né? Mas as pessoas têm a sua própria vida. Então também e esse é o meu segundo tópico, não evite, aliás, bem dizendo, não estranhe os sentimentos que virão de agora em diante. Sentimentos de raiva, sentimento de tristeza, sentimento de angústia, sentimento de rejeição, de abandono. Esses sentimentos vão vir, sim. Um desespero total, emocional, como se o mundo estivesse acabando. Esses sentimentos vão vir e é natural, porque você estava apegado a essa pessoa há muito tempo. Você tinha planos e projetos, você investiu anos da sua vida dentro desse relacionamento. Então é normal você sentir essas coisas, essas sensações. E não impeça que esses sentimentos venham, tá? Mas tenha domínio sobre suas ações. Os sentimentos, os pensamentos, eles virão, você não tem controle sobre isso. Pensamentos intrusivos virão, gatilhos emocionais serão disparados dia após dia durante esse processo. E se você tem filhos ou tinha uma rotina familiar também que envolvia outros parentes seus, e vamos falar sobre isso lá na frente, muitos outros gatilhos ainda vão ser acionados e você precisa estar preparado para isso. E meu objetivo aqui é te ajudar nesse processo, nessa jornada, enquanto eu passo por esse processo, enquanto eu busco uma nova história, busco realinhar, reorganizar a minha vida, eu quero nesse processo também ajudar você que está passando por isso. Ok? Um tópico importante que provavelmente vai acontecer, se não aconteceu ainda, é a mudança, né? Dele ou dela. Provavelmente em algum momento você vai ver esse movimento, né, de saída do parceiro que decidiu se divorciar, se separar, se isso não foi de comum acordo, organizando utensílios, roupas, malas, né? Aquelas coisas que eram do casal, que tem os filhos, que
que estavam na prateleira, que estavam no rack, né? Essas coisas, esses movimentos do parceiro começam a te trazer um choque, né? Mas elas vão acontecer e você precisa estar preparado para isso. Se é você, se é a outra pessoa que está saindo, essas coisas vão acontecer, se prepare para isso. O segundo ponto é busque apoio, né? Eu tenho falado, mas busque apoio profissional. Busque um psicólogo, busque um terapeuta, porque por mais que a gente pense que não, eu consigo, eu aguento, eu estou firme, busque ajuda. Um profissional pode te dar conceitos e caminhos que podem facilitar essa transição para a sua vida. E um terceiro ponto, e isso influencia muito na vida da nossa nova vida, né? Essa nova condição de vida, são as contas, né? A parte financeira. E não tem como não falar disso, né? Isso é extremamente afetado nessa situação de divórcio e separação. Contas que eram conjuntas, contas que eram administradas por um dos cônjuges, reserva financeira que foi feita no período de casamento, as contas básicas, água, luz, internet, telefone. Como resolver isso agora? Estava no nome de quem fazia os pagamentos, agora você vai ter que se organizar para isso. Então comece se organizando, comece baixando os aplicativos das contas, comece indo até a lotérica, pagando as contas, para você já começar a se adaptar a esse novo estilo, novo modelo, esse novo universo que agora se abriu diante de você. Existem contas básicas, mas existem também as contas maiores, e talvez aí esteja um dos gatilhos que farão com que vocês conversem por algum tempo, porque essas coisas precisam ser resolvidas, contas do cartão de crédito que foram feitas antes da separação, antes do divórcio, né? Roupas, móveis, até carro. Então agora você vai ter que se preparar financeiramente para entender isso. Então é hora também de pegar papel e caneta e fazer um orçamento e mapear essas contas e qual é a tua obrigação, a tua parte, a tua responsabilidade nessas contas e arcar com esse momento e começar a se organizar. Se você, assim como eu, era um pouco relapso com essas contas e deixava o parceiro ou a parceira administrar isso, é hora de você assumir as rédeas. E isso vai te ajudar, porque vai te dar uma autonomia quando você começar a assumir, a baixar esses aplicativos, a pagar essas contas. Isso vai fazer com que você o teu cérebro, o teu corpo vai começar a criar uma nova rotina e vai fazer com que você entenda que você está numa transição agora para outros momentos. Então é necessário que dentro da rotina comum que vocês tinham, você comece a criar algumas mudanças para você começar já a criar uma nova rotina e ir saindo etapa por etapa daquela rotina que você tinha como casal, que dispara muitos gatilhos emocionais. Então você precisa ir já se ajustando para sair dessas contas. Tá? Outro ponto também que dispara muitos gatilhos emocionais é a questão do filho, né? E tem filhos nesse relacionamento, provavelmente tem filhos, quem leva para a escola, quem pega na escola esses filhos. Estamos agora próximos dos períodos de férias, dos períodos de viagens. As datas especiais do final de ano, Natal, Ano Novo estão chegando, o Dia das Crianças está aí. Como você vai se organizar? E você precisa se recuperar. Você precisa começar a controlar essa situação, porque ainda virão outros pontos que, se você não se preparar e não tiver organizado, eu diria para você que ainda preparado e organizado, você vai sofrer algumas experiências não muito animadoras, né?
sentimento de raiva, de abandono, de rejeição ainda virão nesses momentos. Mas você, pelo menos, você terá um foco agora em que administrar, em que ajustar. Ok? Deixa o teu comentário aí. Como você pode mudar e como esses detalhes, essa organização e esse apoio pode ajudar a tua vida, se você vai procurar, quem você vai procurar. E se você já passou por isso e está numa nova fase agora, deixe seu comentário também, porque você vai ajudar quem está passando por isso no começo. Ok? Um abraço e até os próximos vídeos. Vem comigo nessa jornada de restauração, recuperação, de recontrole. Acompanhe esses processos comigo e podemos nos ajudar junto. Vamos criar aqui uma comunidade, pessoas que se apoiam dentro desse universo. Até mais.